Bem-vindo aqui e mais um vídeo que nós vamos conversar sobre aquelas empresas que são correlatas com as que fazem parte da carteira do canal, tiveram seus resultados apresentados por conta do segundo trimestre de 2024 e, no caso específico aqui do Banco ABC e Banco BMG, parece que os resultados foram bastante interessantes, vindo a fazer a alegria do investidor. Hoje é dia 29 de agosto de 2024 e agora são 16 horas e 7 minutos e normalmente nas quintas-feiras nós gravamos esses vídeos mais tarde, justamente porque temos um compromisso logo cedo da manhã, a partir das 6h30 da manhã, então o dia fica todo tomado e o momento que nós conseguimos gravar o vídeo é somente bem mais tarde, durante a parte da tarde. O Ibovespa continua no seu caminho de ajuste, batendo aqui 136.284 pontos, caindo 0,77 no dia. Um destaque aqui para o IRB, que também cai, mas veja que o IRB ele se mantém aqui nessa linha dos R$ 48,00 alto, R$ 48,71, caindo 0,59%, que é o que eu vejo de relevante para o dia de hoje, que é um dia exatamente onde a gente tem visto aí os ajustes que estão sendo feitos no Ibovespa. Eu continuo de olho na Taesa. Estou vendo o comportamento dela, ela já tinha baixado aqui para R$ 11,55. Talvez abaixo dos 11,40 eu comece a pensar novamente em comprar a Taesa. Agora ela está a R$ 11,65, caindo 0,17% no dia. Também passei os meus olhos de volta para o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, agora está cotado aqui a R$ 12,51, caindo 0,56%. No caso do Banrisul, estou estudando aí se abaixo dos R$ 12 eu volto a comprar ações do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. E agora, retornando ao assunto que nós queremos conversar aqui com relação aos bancos ABC e BMG, que nós temos com o Banco ABC, nós vamos começar aqui pela página 9, porque são dois bancos, aqui no caso específico o ABC, mas o BMG também, eles raramente publicam o retorno sobre os seus ativos. Então nós vamos registrar os ativos aqui do Banco ABC, veja que está em 69 bilhões, ele cresce bastante em relação ao fechamento de 2023. Também outra informação que nos interessa é com relação ao patrimônio líquido. O patrimônio líquido do Banco ABC, ele está fechando o primeiro semestre em 6 bilhões 253 milhões, enquanto que ele era de 5 bilhões 885 milhões em dezembro de 2023. Então nós vamos transportar esses dados e depois eu vou mostrar o percentual que cresceu o patrimônio líquido do Banco ABC. Outra informação que muito nos interessa são as receitas por conta das intermediações financeiras. E aqui nos chama bastante atenção. Veja que ela salta aqui de 2,2 bilhões em junho de 2023, aqui o consolidado, nós estamos olhando o comparativo semestre a semestre, para 5,1 bilhões no fechamento do segundo semestre de 2024. Por outro lado, veja que as despesas das intermediações financeiras, que eram de 1,4 bilhões, passaram para 4,2 bilhões. E, evidentemente, que por conta disso, vai ter reflexo no lucro líquido do período. Veja que ele era de 391 milhões e 900 mil no fechamento do primeiro semestre de 2023 e ficou em 473 milhões e 133. Ou seja, o crescimento da receita não refletiu de maneira muito forte dentro do lucro e a gente viu ali as questões envolvidas, que é por conta das despesas financeiras. Demais dados do Banco ABC, nós vamos encontrar aqui nessa apresentação institucional, é meio parecido assim com um relatório para servir à imprensa. Então tem algumas informações aqui que nos interessam. Por exemplo, lá na página 24. Nós vamos encontrar na página 24
o índice de eficiência. A gente gosta de medir isso porque é aquela relação que a gente estabelece entre as receitas e as despesas. Na verdade, nós colocamos as despesas em cima e dividimos pela receita. E vai nos dar esse número aqui no fechamento do semestre de 2024 de 38,1%. Esse índice, quanto menor, melhor. Veja que ele estava no primeiro semestre de 2023 em quase 40% e agora está em 38%. Ele cai até de uma maneira interessante, uma vez que a gente viu ali que houve um aumento das despesas financeiras. Depois a gente conversa um pouco mais sobre isso. Então, a recomendação do Banco Central é de 60%, 38% indo para perto dos 40%, é um número interessante. Outro valor que nós olhamos é para inadimplência. A inadimplência está lá na página 14 e aqui é que está o X da questão. Né? Você está vendo aqui ó, essa linha em verde? É porque o Banco ABC ele tem uma característica, né, de trabalho com seus clientes. Ele tem esses clientes aqui ó, que são ele classifica por essas letras, que ele estabelece intervalos onde ele coloca esses clientes. Então, por exemplo, esse C ele vai colocar dentro de uma faixa lá de 300 a 1 bilhão de reais do cliente. Aqui um pouco menos, né? Se eu não me engano está até 30 milhões, ou de 30 milhões a 300. E aqui ele está falando dessas corporações, mais o segmento de financeiro também junto. E veja que este verde, nós temos aqui, ó, que no quarto trimestre de 2023 estava em 5,8%. Se você olhar para isso, tem uma linha de normalização aqui, que é esse númerozinho 2, que a gente vai encontrar aqui embaixo, ó, quando ele exclui o efeito de um crédito isolado de cliente no segmento C, E e B, atualmente em recuperação judicial. Então ele não menciona qual é o cliente, mas a gente sabe que está falando das lojas americanas e que acabou elevando o patamar de inadimplência lá para cima. Veja que aqui está em 1,1%, que na verdade não é 1%, não. É este 0,9% aqui, ó, que é a linha amarela que vai fazer o total. Então, quando está descontado, ele fica aqui embaixo. Por isso que a gente viu aquele efeito lá dentro das despesas financeiras. Outra coisa aqui interessante, despesas com as receitas, aliás, desculpa. E veja que o total agora, ele normalizando, fica em 0,4%, que é um dos índices de inadimplência mais baixos, talvez o mais baixo que tem no mercado. O outro item que nos interessa é o índice de Basileia. Ele está aqui na página 19. O índice de Basileia, ele fecha o segundo trimestre, e na verdade dá para nós tratarmos isso como o resultado do semestre. Mesmo que ele caia aqui de 16,6%, veja que ele cai pouco para 16,3%, que é aquilo que a gente diz, né? O banco ele traz recursos dos seus clientes e ele faz os seus empréstimos, que seriam os créditos. Então parte vem dos clientes, mas parte tem que ser do próprio banco, por isso que ele coloca este índice que está aqui embaixo, ó, capital principal, que a recomendação do Banco Central é que fique nos 11%, aqui está 11,7%. Depois ele tem ainda um capital complementar aqui de nível 1 e um capital de nível 2 que vai totalizar esse 16,3%. Se no caso houver uma corrida ao banco para retirada, então ele tem que ter esse suporte para evitar fatos como que levam à falência do banco, que aconteceu com o Citibank lá nos anos 80 e agora recentemente, o ano passado, com o Silicon Valley Bank. E olha que o Silicon Valley Bank ainda tinha um índice de Basileia em torno dos 8% e não suportou a corrida para a retirada de recursos. Na página 25, nós vamos encontrar o retorno sobre o patrimônio líquido, que é este recorrente aqui. Veja aqui o retorno sobre patrimônio líquido. É quando nós pegamos o lucro líquido, ele está aqui desse lado, né, e dividimos. Aqui no caso, ele está falando do primeiro semestre, como ele fala em anualizado, ele vai precisar
trazer ainda consigo o terceiro e o quarto trimestre. Ele fala anualizado e é por isso que aparece esse A aqui no meio, né? O retorno sobre o patrimônio líquido anualizado. Então você pega o lucro líquido desse período e divide pelo patrimônio líquido que nós apuramos até agora, e o dele aqui ele traz para 15,6%. Lembrando que bancos como o Banrisul querem chegar no 10% e ainda não conseguiram. E agora saltamos para o BMG. Então nós vamos saltar aqui na página 18, porque também o BMG ele não faz o retorno sobre os ativos, a gente faz aqui no canal, para ter uma referência. Então veja que o total de ativos que nós vamos transportar para fins de cálculo está aqui. O total de ativos do BMG, 46.167 milhões. Com relação ao patrimônio líquido, o BMG ele sai aqui de 4,1 bilhões, 4,2 no fechamento de 2023 para 4,3, quase 4,4. Depois nós mostramos como é que aconteceu em percentual a evolução desse patrimônio líquido. Com relação às receitas, no primeiro semestre, que está marcado aqui, 4,2 bilhões, tendo saído no fechamento do primeiro semestre de 2023 de 3,6, um crescimento bastante interessante na ordem de 600 milhões. Bem interessante esse crescimento do BMG. Com relação ao lucro líquido, aqui é mais curioso ainda, né? Porque a gente já tinha visto no passado que ele tinha fechado o primeiro semestre em 85 milhões e agora fecha em 218 milhões, um crescimento que, se você computar em termos de evolução, nós estamos indo para um crescimento na ordem de 2,5 vezes. Daria até para dizer que cresceu 250%. E também, buscando outros dados, nós vamos pegar aqui no release de resultados, parecido com o que aconteceu com o BMG, né? Nós queremos, por exemplo, buscar o índice de inadimplência, Basileia, eficiência e o retorno sobre os ativos. Isso aí tudo, no caso do BMG, ele concentrou na mesma página aqui, na página número 3. Então, o retorno sobre o patrimônio líquido, também anualizado, no caso aqui, ele vai a 10,8%. Depois eu coloco um comparativo no final para a gente ver como eles ficaram. No caso do índice de eficiência, 54,8%. Veja que enquanto estava em 38%, o ABC aqui está 54%. Então, o BMG é menos eficiente do que o ABC, nesse quesito aí, pelo menos. Aqui eu falei da margem financeira, mas deixei só marcado, né, porque o próprio banco apontou um crescimento de 20,7%, é um crescimento interessante nessa margem. Hein? Com relação ao índice de inadimplência, ele está aqui em 4,6%, um dos mais altos, mas evidentemente, né, que nós estamos falando de dois bancos muito diferentes. Enquanto o banco ABC ele busca clientes corporativos, aqui entra no mar aberto, buscando cliente pessoa física que tem essa propensão a maiores dificuldades em termos de pagamento. O índice Basileia ele aumenta em 0,7 pontos percentuais e o Basileia do BMG chega a 13,9%. E assim nós podemos trazer todos esses dados apurados para a nossa tabela de dados ou indicadores fundamentalistas, onde nós podemos avaliar banco a banco. Claro que com a receita surpreendente do Banco ABC, nós estamos aqui já com uma receita de 10,2 bilhões para um lucro líquido de 946 milhões, podendo o Banco ABC, se vir a pagar aqui 40% desse lucro líquido, chegar a R$ 1,67 por ação, o que daria aqui um preço teto, quando nós olhamos para frente, para o futuro, de R$ 27,90. Com relação ao patrimônio líquido do Banco ABC, em 6,2 bilhões, então como eu tinha dito antes, né, eu ia mostrar o crescimento percentual, é de 6,17%.
Esse patrimônio líquido, quando nós dividimos ele pelo número de ações que o ABC possui, veja que nós chegamos a um PVPA de 27,66%. No momento que eu estava fazendo esse vídeo, a ação estava cotada a R$ 23,30, o que significa que ela estava cotada a 84% do valor patrimonial por ação. Dando aqui duas informações para nós, quando está abaixo de 1 esse valor. Primeiro, o risco é muito baixo em comprar ação do Banco ABC. E depois, que essa ação pode, de fato, estar barata. A questão aqui, que eu acho que fica em aberto, é que nos últimos 5 anos, o Banco ABC pagou, em média, R$ 1,32, o que nos dá um preço teto de quase R$ 22. Então, olhando para o passado, agora R$ 23, pode parecer caro, mas a gente precisa verificar esse crescimento do lucro líquido e esse crescimento da receita. Aliás, falando em lucro líquido, quando nós pegamos o preço da ação e dividimos pelo lucro líquido por ação em 5,57, significa que se você compra a ação por R$ 23,30, em função do lucro líquido que nós apuramos, você pode receber de volta em aproximadamente 5 anos e meio, o que é de volta, né? Em função do lucro líquido, o que é um bom resultado. O dividend yield do Banco ABC, 7,19%, o que é acima dos 6% que nós procuramos aqui no canal. Por outro lado, agora olhando para o BMG, então a receita estimada para nós no fechamento de 2024 em quase 8,5 bilhões no final do ano, para um lucro líquido, a metade, né, do ABC, de 436 milhões, podendo o BMG vir a pagar 37 centavos. Eu coloquei 37, acompanha mais ou menos o que aconteceu no passado, porque até o presente momento o banco fez 2 pagamentos ali em torno de 8 centavos. E o que acontece? O BMG ele costuma fazer um pagamento no final do ano. O ano passado foi em torno de 33 centavos, então talvez esse ano não chegue a tanto. Eu escolhi ser um pouco mais conservador, ficar aqui com um payout de 50% para 37 centavos. Se isso acontecer, dividindo 37 centavos por 6%, que é o mínimo que nós aceitamos a receber em proventos por o valor que pagamos pela ação, então nós ficamos aqui com preço teto de R$ 6,23. No momento que eu estava fazendo, aliás, um pouquinho antes disso, o patrimônio líquido do BMG, em 4,3 bilhões, quase 4,4, cresce 4,74% em relação ao fechamento do ano passado. Dividindo esse patrimônio líquido pelo número de ações, veja que nós temos um valor patrimonial por ação em 7,51. Então, se o preço da ação está em R$ 3,84, no momento em que nós estamos fazendo esse vídeo, dividindo o preço da ação pelo valor patrimonial por ação, nós temos aqui 0,51. Aliás, é até menor do que, no caso, o Banco ABC. Ou seja, você está comprando uma ação do banco pela metade do valor patrimonial dele. O indicativo, de novo, que o risco é muito baixo em ter BMG e a ação pode, de fato, estar barata. O preço da ação, dividido pelo lucro líquido por ação, em 5,13, em função do lucro líquido. Aqui, nesse caso, você receberia em 5 anos e 2 meses. No passado, o BMG veio pagando aqui em torno de 30 centavos, em média, nos últimos 5 anos, o que nos dá um preço teto de R$ 4,95. Se pagar o que nós estamos estimando, o dividend yield para essa prestação, R$ 3,84 e 9,74, bem acima daquele 6% que nós procuramos e, pelo que está aí desenhado, melhor do que o Banco ABC. Eu sempre deixo um comparativo aqui no final, no caso banco a banco, né? Veja que neste caso aqui ainda consta aqui o Banco do Brasil, mas eu acho que o Banrisul está mais em linha e você pode olhar aqui, ó, com todos aqueles dados que eu apurei, o retorno sobre o patrimônio líquido, sobre ativo, eficiência basileia, índice de inadimplência, o valor patrimonial por ação, o PL, payout e o preço teto olhando para o passado e também a nossa projeção para o presente. E você vai poder comparar esses bancos, dando um pause aqui no vídeo e verificar aquele que você eventualmente pensaria em colocar na sua carteira.
E como eu já falei em vídeos anteriores, né, esse é um governo que ele é direcionado para a questão dos bancos. Então, por isso que eu coloco, né, que é um momento de haver ou se fazer a alegria dos investidores dentro desse segmento bancário. Pelo menos é o que tem sido confirmado até agora em todos os bancos que nós olhamos aqui no canal de acordo com seus resultados e, sem dúvida, os dois bancos surgem aí como boas opções. Eu tenho uma preferência maior se eu tivesse que colocar na carteira pelo ABC, porque o ABC é o tipo de banco que eu não tenho, ele é só voltado para o cliente corporativo, enquanto que o BMG ele é mais, como eu disse, né, para o cliente pessoa física, mar aberto, e nós já temos, neste caso, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Mas é apenas a visão do canal, os dois, nesse momento, são ótimos para se colocar na carteira. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.